E dando continuidade a essa mesa, nós vamos solicitar a Santina e a professora, que é a supervisora do município de Juquitiba, e a Cláudia, que é dirigente de Cajati, para complementar esse tema. Primeira Santina. Ok. Boa tarde, pessoal. Eu vou pedir para a senhora abrir a de Juquitiba, por favor. Pessoal, é um prazer falar com vocês mais uma vez aqui. Acho que nós estamos finalizando, né? E aí, para mim, é uma honra nós compartilharmos mais um pouquinho, né? Algumas coisas que nós fizemos aí nessa caminhada, onde nossos municípios conseguiram chegar, um pouquinho do retrato até onde a gente foi, o que a gente conseguiu fazer nas nossas cidades. Algumas pessoas do nosso grupo que estavam mais próximas até já conhecem a apresentação, outros que estavam nos últimos encontros, às vezes não, e nós queremos partilhar um pouquinho aqui, falando como que Juquitiba fez, vou falar bem rapidamente, esse processo, né, de revisão, no nosso caso, revisão do PME, o nosso primeiro PME 2003, 2014, e lá em Juquitiba, nós tivemos já nessa época, em 2003, iniciamos em 2001, a elaboração do primeiro plano, já num sistema bastante interessante de participação popular na construção do plano. Foi uma época onde nós, que eu gostaria de destacar, foi o estudo da legislação que houve na época, onde todos fomos, professores, funcionários, estudar um pouco mais a legislação para poder escrever esse primeiro plano e também, naquele momento, também começar a escrever o plano de carreira, o nosso primeiro plano de carreira lá em Juquitiba. Nós colocamos aí um pedacinho da roda d'água, bem simbólico lá, da nossa cidade, né, a terra de muitas águas. Pode passar, por favor. Por favor. Então, processo de revisão do PME de Juquitiba. Nós começamos a revisão, pode passar, por favor. Aqui mesmo, através do Codivar, o convite foi muito grato, né? Nosso prefeito aceitou, como outras pessoas já falaram aqui, nós abraçamos. Foi muito importante realizar essa revisão através do sistema. A Mônica falou, depois eu nunca mais esqueci, Mônica, da elaboração assistida. Né? Para nós, esse processo foi muito importante. Nós somos um município e nós participamos, além do Codivar, do Conisud, e também agora da Câmara Técnica de Educação da região metropolitana da Grande São Paulo. Também estamos indo nas reuniões. Mas, para falar a verdade para vocês, já falei outras vezes, né? Não tem comparação. Né? A nossa necessidade era discutir o plano, nós tínhamos proposto isso. Foi nos oferecida essa formação e, assim, sem comparação, pessoal. A gente vai nos outros encontros, mas o que nos ajudou, nos deu embasamento para desenvolver esse trabalho no município foi os nossos encontros aqui, foram os nossos encontros aqui. Nosso município, grande extensão territorial, só mais ou menos 30 mil habitantes, e muito... O nosso colega falou aqui, o Claudinei, né, Claudinei? Sobre a extensão do município e a relação, assim, é um miolinho, né? O centro do município, se acelerar o carro, você passa direto. Agora, os bairros são enormes e muito periféricos, sabe? Em volta. Nós tivemos uma dificuldade na hora da elaboração, com a preocupação de que todos participassem, de conseguir fazer o diálogo com todos os bairros. Pode passar. Aí eu falei para vocês do PME 2003, 2013, que aconteceu lá, eu vou passar mais rapidamente, né, que eu sei que nosso tempo está aí estourando. Os alunos, os pais, diretores, o conselho, que estava se formando também na época, os professores, a Câmara Municipal, todos foram convidados a discutir.
Na época, nós realizamos vários seminários de estudo mesmo da legislação para nos prepararmos, para depois começar a conversar mais com a comunidade. E um movimento interessante que iniciou naquela época, até hoje, 10 anos depois, nós ainda temos dificuldade, e estamos suando muito, é com relação da integração das redes, né? Lá nós, até, na época, idealizamos um trabalho onde nós batizamos de Integrando as Redes. Desde aquela época, para a gente procurar manter um diálogo bastante aberto entre as duas redes, estar sempre se comunicando, conversando, trazendo para as discussões, sentando com o dirigente de ensino, no nosso caso é Itapecerica da Serra, e conversando bastante para tentar manter esse diálogo, porque lá nós atendemos o Fundi 1, Fundi 2, nós temos só uma escola dos anos finais, a educação infantil com a gente, mas o Estado ele continua tendo ainda Fundi 1 e Fundi 2 lá, né? E o ensino médio é com o Estado. Então, nós tínhamos que conversar o tempo todo mesmo. E mesmo assim, até hoje, a gente ainda tem dificuldades de manter assim, uma articulação do jeito que a gente gostaria, né? Que seria o ideal, que seria o necessário. Pode passar, por favor? Só falando um pouquinho dessa questão do PME 2003-2013. Nessa época começou também um movimento lá na cidade que nos ajudou bastante, que era a realização dos fóruns, né, municipais de educação. E, de forma geral, nós avaliamos, o ano passado, o PME 2003-2013, ele não foi bem acompanhado, né? Nós chegamos a essa conclusão. As metas não foram bem acompanhadas, não houve o monitoramento do jeito que deveria. Então, são questões que foram sendo levantadas que nós estamos procurando agora corrigir. Então, no processo de revisão de 2014 e 2023, aqui tem algumas coisas sobre nossas reuniões na Câmara Municipal, presidente, as preparações da CONAI, né, desde a Inter e depois dentro do município, a Inter e depois indo para as outras, as reuniões da comissão também de revisão do plano. Os colegas já falaram aqui, nós seguimos também a mesma orientação, decreto, né, pessoal? Depois portaria e todo esse processo até chegarmos a termos aí a comissão e a comissão começar a trabalhar, tá? Que foram aqueles momentos ali. A articulação política, nós destacamos como uma coisa que foi fundamental, né? Também vou repetir, porque os colegas já falaram hoje, mas o envolvimento do prefeito, né? Em alguns momentos eu até brincava, falava para ele, falava, olha, nós estamos construindo aqui o seu próximo plano de governo, né? Vem, vamos conversar, porque, né, temos que estar junto, porque é você que vai executar também, é o seu plano de governo que está aqui. A compreensão do PME, né? A dimensão dele, a importância de todo mundo estar discutindo a política pública do município voltado para a educação. A articulação constante ao longo desse processo, então, do prefeito, PME, no processo de revisão, o encontro que aconteceu entre os prefeitos e secretários, aproximando e mostrando a importância, né? Mesmo movimento que era feito com a gente aqui, também era feito com os prefeitos, e isso dava um resultado assim, parecia que não, mas o pouco que eles se encontraram foi muito importante, foi muito bacana, mostrou a dimensão, e tem a questão também, que a gente está colocando aqui o tempo todo, e que precisa ser realmente sempre falada, que é a questão de estar juntos, os municípios juntos, olhando para o seu planejamento, né? E a rede estadual, a participação da rede estadual. Aí, participação do legislativo, né? Além do funcionário do legislativo, nós tivemos também vereadores que participaram o tempo todo conosco, né? Um deles não faltou em nenhuma das reuniões da comissão, esteve em todas as reuniões da comissão. Quando o plano chegou na Câmara, né, nós já tínhamos ido lá, o vereador já tinha participado, os funcionários, eles já sabiam muito do que estava sendo discutido, e aí foi muito mais tranquila a aprovação. Essa mobilização, que nós falamos agora de pouco para a formação desse grupo de trabalho, ela, como eu falei para vocês, devido à especificidade do município, ela tinha que levar em conta
a gente conseguir conversar com todos os bairros, com as pessoas que estavam lá. Para isso, a equipe decidiu que nós faríamos reuniões centrais, setoriais e outras estratégias que pudessem estar chegando. As pessoas que vinham para os encontros, que discutiam, elas faziam o mesmo nos seus bairros, com as suas equipes de trabalho, fosse governo, ou sociedade civil, ou ONG, ou conselho, quem fosse que estivesse representando ali, ela faria o mesmo movimento depois e traria as informações, e assim a gente caminhou esse tempo todo. Nós buscamos também, a Cleusa falou dos sites, né? Nós procuramos o máximo que conseguimos, muito importante ter os dados. Mesmo nós, todo mundo aqui fez, né? Aplicou os questionários no município, colheu informação, o retrato atual do momento, olhou o que tinha ficado nas secretarias do passado, não foi, pessoal? Todo mundo fez esse mesmo movimento, tenho certeza. Além de tudo isso que a gente elaborou lá, o pessoal falou, tem um questionário aqui, vamos mexer nele, vamos aplicar. Além disso, a gente também utilizou os dados oficiais, que é muito importante comparar esses dados para seguir adiante no diagnóstico. Então, esse grupo de trabalho trabalhou basicamente assim, eram encontros, no mínimo uma vez por mês, porque havia alguns momentos a gente encontrava mais vezes, e depois os desdobramentos daquelas ações nas reuniões setoriais. O grupo optou por não se dividir por temas, e sim que toda a comissão trabalhasse todos os temas, então essa foi uma outra opção lá também. O movimento de sensibilização, que de início foi a coisa mais importante para as pessoas entenderem, como a gente tinha CONAI acontecendo, como a gente tinha imprensa, como a gente tinha tudo isso, ajudou a mostrar, né, para todo mundo a importância do que estava acontecendo, de que movimento era esse. Além do que a gente já tinha do ano de 2003, um plano pronto, né? Que muita gente dali tinha acompanhado o primeiro movimento lá. Usamos as mesmas diretrizes e princípios do PME, né? Da CONAI. Revisitamos alguns princípios de diretrizes dos planos antigos e dos novos. Tá? Então, a participação. Como eu falei do diagnóstico, não vou me repetir, pode passar, Luísa, dos sites oficiais e também do diagnóstico coletado no próprio momento ali, né? O retrato do momento no município, a interpretação das pessoas e dos pais. Muita coisa a gente não tem nos sites oficiais, que são aquelas perguntas que às vezes nós comentamos na mesa do almoço hoje, com a Heloísa, com a Mônica. Nós precisamos aprender a fazer as perguntas certas para obter as respostas que a gente quer para seguir adiante, né? O Claudinei tinha falado das perguntas e a gente ficou refletindo bastante sobre isso. Quais são as perguntas certas para se fazer, né? Naqueles momentos, naquele exato momento. Então, isso também foi bastante importante aí, fazer essas reflexões. O registro das discussões, então tinha um grupo de sistematização que ia juntando essas informações e já organizando esse trabalho. A preocupação do município em construir metas possíveis, né? Nós dizemos que é além do sonho, né? O que de fato nós conseguimos implementar. A Cleusa tinha falado, olha, quem está atendendo 9%, dá para sonhar com 50%? Que realidade é aquela? É possível para aquela realidade isso acontecer? E mesmo o município, que está muito bem, já acima de 25%, o que esse município tem de realidade que vai poder chegar na meta projetada? Então, além do sonho, além da que a meta propôs na nacional, o que o meu município vai conseguir fazer? E como, né? E quanto tempo? De quanto em quanto tempo isso é possível? O que é curto prazo para mim? Né? Para mim, a necessidade agora. O que é médio prazo? Eram algumas das discussões, né? Então, metas possíveis. A importância de participar dos fóruns, né? Nós já falamos, foi muito importante ouvir a discussão. Aqui, já éramos 25 municípios, 25, né? Já éramos, e além disso, a gente ainda ia para outros lugares, né? Ainda ia para outros fóruns e participava de outros movimentos, também já absorvendo aquilo para aplicar aqui na nossa prática, né? Para usar, para melhorar
o nosso plano. A conferência municipal, no nosso caso, nós optamos por fazer a conferência depois de todos os seminários e as reuniões setoriais e centrais, fazer a conferência quando o documento base já tivesse um corpo, né? Então, foi nesse momento que nós tivemos uma grande participação nessa conferência, ficamos muito felizes. Sabemos que ainda temos muito que trabalhar em prol da mobilização da população e também ajudar as pessoas a pensar como elas podem participar mais ativamente. O desafio, então, da mobilização continua, de mobilizar a comunidade, né? A gente teve uma grande participação na conferência, mas nós esperávamos ter mais pais presentes naquele dia, né? A conferência teve duração de 1 dia e meio. A participação real da conferência influenciou um dado importante, é dizer que acabou influenciando a mudança de 30% do documento base naquele dia da conferência. E nós tivemos uma avaliação da conferência que também foi considerado pelo nosso pessoal como um momento formativo, bastante interessante, né? Alguns momentos da conferência, a forma que foi organizada, uma forma mais simples, mas também cumprindo, né, os requisitos legais. Pode passar, Elô. Após a conferência, a redação final do texto também foi realizada com a comissão, com o G4, né, que a gente fala, o G4. As alterações que foram realizadas ao longo da conferência naquele momento, que sofreram a votação da plenária. A construção do projeto de lei também continuou com os trabalhos aí da comissão. Essa capa do nosso plano, aprovada, então, pela Lei 1905, de 30 de junho de 2014. O monitoramento das ações do PME. Acho que o Conselho Municipal de Educação, que não pode se isentar nessa participação desse monitoramento, né, embora ele não seja, no nosso caso, não é o único exclusivo para fazer esse monitoramento, né, mas o Conselho Municipal de Educação, que é bastante ativo no nosso município, né, tem a função de acompanhar também, a composição de uma comissão paritária, então isso ficou previsto para fazer esse acompanhamento e chamar a conferência. O Fórum Municipal de Educação, nos encontros no fórum, nós combinamos que todos os fóruns teriam, então, o relatório de avaliação da comissão. A previsão, falta só um pouquinho, de realização de ao menos 2 conferências, né, fora os fóruns e outros encontros que vamos ter, a possibilidade de adequação e revisão foram considerados. O decreto 29, ele dispôs sobre a constituição da Comissão de Acompanhamento e Avaliação, conforme foi elaborado pela comissão, né, uma minuta, o decreto já está pronto, e nós faremos a primeira reunião dessa comissão de acompanhamento no dia 11 de dezembro. 6 meses, praticamente, depois do plano aprovado. O objetivo dessa primeira reunião vai ser organizar, né, o trabalho, eleger a sua diretoria e começar a preparar uma forma de trabalho da comissão com relação ao acompanhamento e monitoria. Uma coisa que nós achamos interessante, que a gente gostaria de comentar, é que esse ano também aqui, junto com a Oficina Municipal, do Programa Melhoria, nós construímos o Plano Anual da Educação, né? O PA da Secretaria, o PS, ou como as pessoas estão chamando. E a Comissão de Acompanhamento, o Conselho Municipal de Educação, nós entendemos que eles vão se apropriar muito desse instrumento, porque ele é construído como um planejamento da Secretaria Municipal de Educação. E ele tem que estar em consonância com todas as metas do plano para aquele ano. E aí, esse instrumento, nós entendemos que ele vai ser muito usado por essa comissão. Essa comissão
devido a esse trabalho, ela já não vai começar do nada, né? Ela já vai ter um instrumento muito, além do plano, um instrumento de planejamento com espaço de monitoria e uma série de questões ali que vão ajudar essa comissão a iniciar seus trabalhos. Então, por isso a gente achou interessante colocar ali também, viu? Alguns aprendizados desse processo, foco na implementação e na monitoria, porque a gente colocou que o plano antigo, vocês lembram que nós colocamos que ficou deficiente na questão da monitoria, do acompanhamento das metas, né? Porque é importante que a gente tenha isso muito bem. A Cleusa falou dos relatórios, falou da importância deles, e todos os colegas aqui falaram até agora. Não tem como avançar se você não tiver um retrato da situação daquele momento. Até onde evoluiu, qual o prazo que você tem para concluir, né, determinada meta. Então, tá? A consciência dos desafios, dos caminhos necessários para enfrentar. O exercício democrático, né, que facilitou o diálogo entre o cidadão e o poder público. Compartilhamento, então, da responsabilidade de fazer acontecer. A gente consegue envolver as pessoas se elas se sentem responsáveis. Tá? A importância num contexto intermunicipal, nós já falamos, pode passar. E terminamos. Obrigado, pessoal, pela atenção. Eu quero agradecer em nome da Oficina Municipal e da Fundação Itaú Social a Santina. Ela já esteve lá no encontro da Undime em Santa Catarina fazendo a apresentação, e a gente tem dito, né, que a Secretaria da Educação de Juquitiba já tem na entrada, no hall de entrada, tem 2 painéis das ações que naquele ano estão planejadas pela Secretaria de Educação. Eu acho isso muito importante, que é um jeito de se comunicar, inclusive, com a população. E uma outra questão, em Juquitiba, da questão do movimento, dessa participação social, é que os professores no plano de carreira têm um HTPC inteiro para atender a comunidade escolar. Isso, para mim, é muito significativo. Muito obrigada pela participação de vocês. E eu passo, para dar continuidade a essa mesa, a palavra para a professora Cláudia, diretora de Educação de Cajati, para fazer, então, a explanação de como, o relato de como foi feito o plano lá em Cajati. Pessoal, boa tarde a todos. Eu sou Maria Cláudia Brondani, diretora do Departamento de Educação no Cajati, e tenho uma grande vantagem aqui, meus colegas, eu conheço muita gente, né? Sou do Vale, Cajati, então quer dizer, a gente tem oportunidade, temos até professoras minhas, diretoras de escola aí, que foram minhas colegas de trabalho, é uma satisfação estar aqui. Primeiramente, queria agradecer que eu estou aqui hoje, graças ao meu prefeito, Luiz Henrique Koga, que confiou no nosso trabalho, a minha equipe que está aqui presente, Pacheco, Deca, Diomar, e, acima de tudo, o apoio da Alicia e da Célia, que foram quem nos apoiaram no primeiro mandato do prefeito Koga, e agora estamos no segundo mandato, graças a Deus. O nosso trabalho todo foi pautado, acima de tudo, na confiança de acreditar numa educação melhor, e educação se faz com pessoas que amem a educação, que nós sabemos que a educação, muitas vezes a gente fala, a educação tem os caminhos das pedras. Na verdade, na educação nós temos é uma burocracia, muitas vezes, que acaba impedindo, como a Cleusa falou, a lei 86666, que deixa a gente um pouco arrepiada com relação às tomadas de decisões da direção. Porque a gente conhece o que precisa, sabe as necessidades, mas, infelizmente, às vezes a gente é barrado por algumas coisas. Mas estou aqui com muita humildade para fazer a nossa apresentação e dizer assim, que o trabalhar juntos é a grande diferença. Né? Juntos é que eu faço a diferença dentro do meu município, e juntos nós estamos aqui hoje para que um aprenda com o outro e saiba, meu município está assim, não, todos os municípios, dentro das possibilidades, estão fazendo o que é possível, o que cada um está vivendo naquele momento, uns mais adiantados, mas assim, nós estamos fazendo o melhor de cada um de nós. É isso que eu quero deixar para vocês como o município não faz. O município faz, dentro das possibilidades do que ele está vivendo, certo? Então, acreditem no que vocês estão fazendo, não desanimem nunca, que educação é isso. A gente está acreditando sempre e ter algo mais amanhã, que algo melhor vai acontecer. Então, nós vamos começar
O meu plano municipal, ele está na fase... Já temos o projeto, ainda não mandamos para a Câmara, porque a gente fez a conferência no dia 7 de novembro. O meu plano, ele começa com aquela frase que Pacheco já retornou. Volta, por favor, Pacheco. Todos juntos por uma educação cidadã. Essa é a frase que inicia o plano municipal de Cajati. Tá? Então, as ações do nosso plano, elas começaram primeiro com a participação do CONAI 2010, né? Cria um orientador. Depois, contratação de uma empresa especializada em educação para orientação do Plano Municipal de Educação. Aqui é o que eu falo, que a gente não sabe, a gente precisa de pessoas que saibam. E nós temos uma mestra aqui, que é a Alicia, que junto com a Célia, a Milan, deram um suporte para Cajati. Então, realmente, eles trabalharam conosco por 3 anos e realmente elas nos deram estrutura para que a gente pudesse funcionar com qualidade. A leitura do Plano Municipal de Educação e conferência das ações nas escolas nos HTPCs. Quer dizer, nós tínhamos um documento já, começamos a fazer uma releitura nos HTPCs, certo? O documento que nós tínhamos. Aí veio a grande oportunidade, né, a participação do programa Melhoria da Educação do município, através do Codivar. Hoje, vocês sabem que pelo Undime, eu sou representante eu sou a técnica dos Planos Nacional de Educação, eu fiz uma capacitação em Brasília, onde tive a oportunidade de conhecer a Cleusa. Então, eu do Vale do Ribeira, eu sou a técnica de municípios, né? Taquarivari, Ribeira, mas é que vocês estão tão adiantados que eu estou com mais municípios lá, até falei para a Alicia, Taquarivari, Ribeira, Jacupiranga, Barra do Turvo, são todos municípios que eu sou responsável. Até o Kojak falou assim para mim, Cláudia, a partir de agora, você vai trabalhar, você não foi em Brasília à toa, ele falou para mim. Estou à disposição, depois eu converso com alguns municípios, aí, né, acho que Ribeira, Barra do Turvo, Jacupiranga, Pariqueraçu, Cananéia, são os municípios que eu respondo aqui no Vale do Ribeira. Tá? Agora, desenvolvimento do CONAI 2013, na etapa municipal e na etapa regional, as ações normais do CONAI que nós participamos. Enquete sobre os temas a serem abordados na 4ª Conferência Municipal de Educação, quer dizer, quais seriam os temas que seriam abordados nessa conferência. Como a Cleusa falou, que democracia é muito complicada, realmente, o tema que mais apareceu na nossa conferência foi salários. Ninguém estava preocupado com a atividade, com o terço de estudo, estava todo mundo preocupado apenas com salário. Né? Mas, participação no seminário de educação proporcionado pela oficina no ano de 2013, que foi muito gratificante, principalmente a questão de contemplar os quilombolas, a educação quilombola e a educação indígena, que foi uma abordagem que, como a gente falou, nem todos os municípios têm, mas é muito importante estar contemplada porque questão do patrimônio imaterial, porque nós temos o Vale do Ribeira. E o nosso aluno ele tem que saber que na Barra do Turvo, que em Iporanga, existem, né, os quilombos, ou em Pariquera, existem tribos indígenas que precisam ser preservadas e respeitadas culturalmente. Então, isso é um tema que eu falo, quem está na elaboração dos planos, que contemplem isso. Porque isso realmente é cultura. E a cultura é algo que a gente não pode deixar, né, abandoná-la. Certo? Reunião com participantes e representantes das comissões de revisão do Plano Municipal de Educação, quer dizer, né, o G4, as nossas comissões, ok? Fórum local no Capitão Braz, nós fizemos um fórum local numa escola rural nossa, que é um bairro que essa foi a proposta, atender bairro rural, para depois trazer a conferência para a zona urbana, ouvir o que a população tinha a dizer. A participação do Poder Legislativo por meio de representantes na revisão e organização do trabalho. Nós tínhamos vereadores participando também, que é importante que quando chegar até a Câmara Municipal, os vereadores estarem mais apropriados de tudo que se falou e de tudo que se discutiu. Tá? Participação em estudos em reuniões da oficina municipal para orientação e elaboração do Plano Municipal de Educação. Todos que participaram dos 2 anos de capacitação sabem, gente, o embasamento teórico que nós precisamos para fazer documentação, a oficina realmente nos contemplou. Então, quem se aproveitou, as leituras, as propostas, tudo que foi dado aqui, realmente está sendo muito mais fácil na elaboração do seu plano. Certo? Aí a parte documental, a elaboração de portaria pelo Executivo para garantia da participação da sociedade, quer dizer, que a sociedade precisa participar, precisa discutir, apesar de não gostar. No Brasil, nós temos ainda uma cultura, ele faz para mim, eles elegem, não, ele faz para mim, né? Aquela questão de eu não quero participar, dá muito trabalho, mas a gente fez isso. Encontro entre diretor do Departamento de Educação e supervisora da
e supervisora da diretoria de ensino da região de Registro para a partilha de informações sobre o Plano Municipal de Educação. Na verdade, eu fui procurar a dirigente regional, que é a Cláudia, e participamos com uma supervisora para discutir, junto com eles, como estava o Plano Municipal de Educação de Cajati, porque o plano estadual também está em elaboração. E tem algumas metas que, quando vocês chegarem, vai ser discutido que é necessário a gente sentar com o Estado, como nós fizemos, para ver o que o Estado está fazendo e como ela será contemplada. Porque eu falo sempre, o aluno da escola estadual, ele é um munícipe. Então, algumas coisas têm que ser discutidas, porque ele vai continuar no nosso município. Ah, é responsabilidade do Estado. Não. É responsabilidade que garantir direito a todos, uma escola de qualidade, eu tenho que garantir para esse aluno também. Então, o momento do plano é o momento de discutir. Então, eu procurei a dirigente regional, a Cláudia me recebeu muito bem e falou: o que você precisar de informações, inclusive, viu, Creuza, de olho nos planos, e tanto o PME planejando a próxima década, eu sentei com o supervisor, sentei com a dirigente, eles ficaram assim, tiveram acesso ao material, eles verificaram, porque eles precisam estudar realmente, porque eu falo, gente, o município precisa sentar e conversar com as escolas estaduais. Transporte, merenda, a própria evasão, retenção, isso tudo impacta na nossa elaboração, tá? Então, vocês que procurem os dirigentes para que facilita mais o trabalho também. E a realização da 5ª Conferência de Educação, com a apresentação das metas do Plano Municipal de Educação para os próximos 10 anos. Foi aí que nós trabalhamos as 20 metas na nossa conferência. Essa vez melhorou um pouco, apesar do prefeito ter coragem de falar em salário para 235 professores, né? Infelizmente, os professores não se comportaram como nós tivemos coragem, a Alicia falou, nós falamos sobre salário, nós falamos sobre condições de trabalho e claro que a gente entende que falar para o professor sobre salário, quando eles estão todos juntos, é difícil. Mas, olha, gente, foi corajoso, mas, acima de tudo, foi digno. Porque nós abrimos um momento para discussão com seriedade da nossa carreira, porque eu sou professora também, e se percebe que, muitas vezes, os educadores estão mais preocupados apenas em quanto eu vou ganhar do que o que eu posso fazer para a minha educação melhorar daqui 5, 3, 4, 10 anos. Tá? Mas falamos, fizemos trabalho, houve a participação democrática, na verdade, se valeu a democracia, só que, infelizmente, algumas pessoas entendem como, eles decidem, não, é um plano. Né? Então, as pessoas que vaiam o prefeito, infelizmente, não ficaram na sala para a gente finalizar os trabalhos depois. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. E aí, né, são algumas fotos, que são as leituras do Plano Municipal nos HTPCs, na Escola Vitória Zanon, no ano 2010, quando se começou o processo. Pode passar, Pacheco. Início das formações aqui na Oficina Municipal. O Seminário de Educação, Nacional de Educação, o ano passado aqui em Registro, né, pelo Codivar. O CONAI, 2013, a fase intermunicipal, né, toda aquela fase. O Fórum Local, que foi na nossa Escola do Capitão Braz, 2014. A 5ª Conferência Municipal de Educação, que eu tive a oportunidade de contar com a presença da Alicia. Fizemos um convite, a Alicia quis participar e realmente deu um apoio muito grande para a gente nessa conferência. E, pessoal, nós terminamos com essa frase, né, que enquanto houver vontade de lutar, haverá esperança de vencer. E como uma boa educadora, eu não desisto, eu acredito. E por isso nós estamos aqui para buscar conhecimento e nos tornarmos pessoas melhores. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigada, professora Cláudia, pela sua exposição. Eu gostaria de lembrar vocês que vocês têm na pasta uma filipeta para as questões. As meninas estão aí para ajudar a poder recolher. E aqueles que quiserem usar o microfone, poderão fazê-lo aqui na frente, junto com a Célia. As questões podem ser dirigidas à professora Cleusa, à professora Santina ou à professora Cláudia. Ok. Município de Peruíbe tem aqui uma questão para a professora Cleusa. Então, a Denise pergunta se nós temos informações sobre a continuidade ou não do PNAEC,
depois a criação do Pacto pela Educação Infantil, o Pacto pelas Ciências. Neste momento, nós estamos esperando quem será o ministro da Educação. Né? Se muda, se não muda. A Undime pediu a continuidade do PNAEC e a criação de um PNAEC para a educação infantil. Né? Nós achamos que a experiência foi boa, né? Tem dado aí resultados importantes, tem os problemas de logística. Num país como o nosso, gente, com 200 mil escolas públicas, é impossível um programa não ter problema. Mas dentro dessa grandeza, eu acho que o PNAEC tem funcionado muito bem. Então, nós pedimos e vamos aguardar agora. A Undime se posicionou pela permanência do ministro Paim. Porque ele está lá no governo, conhece, enfim. A gente não está querendo grandes mudanças agora, nós estamos querendo é melhorar. Né? Não alguém que chegue e comece tudo zero. Obrigada, professora. Tem uma outra aqui. A ação junto ao Legislativo no sentido de desvincular os gastos da contratação de pessoal para creches da lei que limita, da lei de responsabilidade fiscal que limita a folha de pagamento. É do Paulo. Paulo, boa pergunta. Nós estamos numa cruzada. É que falar em mexer na lei de responsabilidade fiscal, as pessoas ficam achando que a gente quer que vira bagunça. Ninguém quer que vira bagunça. O que a Undime está pedindo é para que os investimentos feitos em salários efetivamente para professores e pessoal técnico das escolas seja desvinculado aos recursos da lei de responsabilidade fiscal. Né? É muito fácil da gente provar isso, assim como a gente faz com o Fundeb, que nós pagamos os professores e mostramos isso. Né? Tem muito município, o meu, por exemplo, que o Fundeb não cobre a folha. Né? A gente tem que colocar recurso a mais do Fundeb para dar conta. Então, a proposta da Undime é que não sejam todos os recursos desvinculados, mas aqueles efetivamente investidos em pagamento de pessoal nas escolas. Sabe por que eu estou dizendo isso, gente? Queria até esclarecer. Primeiro, eu sou contra liberar funcionários da educação para a Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa e outras secretarias. Porque tem gente que gosta de fugir da sala de aula, mas na hora da aposentadoria volta para se aposentar com 25 anos. Ou isso só acontece em São Bernardo. Né? Eu estava ouvindo ela colocar aqui, falou, o prefeito foi vaiado. Eu tive uma diretora acorrentada na Câmara. Eu estava tomando café da manhã, 6 horas, vendo Bom Dia São Paulo. Daqui a pouco, aquele santo do Rodrigo Bocardi diz assim, professores de São Bernardo, eu fiz isso, não está acontecendo. Isso não, eu estou dormindo, isso não é verdade, isso não acontece, isso é um pesadelo, o Fred Krueger vai aparecer e tudo vai acabar. Não, mas era porque nós tiramos em São Bernardo concurso para diretor, concurso externo. Então, alguém que nunca foi da escola pública, que nunca trabalhou em rede pública, passava no concurso para diretor, assumiu uma escola com 2.000 alunos, por exemplo. Agora, também não virou cargo comissionado nem indicação. É concurso interno para professores concursados e com mais de 4 anos na rede municipal. Né? Então, é ascender ao cargo de diretor. Ele pode ficar 4 anos, renováveis por mais 4, depois ele volta para a sala de aula, que é de onde a gente não pode esquecer o lugar da onde a gente precisa ter clareza de onde está o foco da secretaria ou de onde está o foco da direção da escola. Então, por este motivo, se acorrentaram lá, enfim, mas passou, acabou. E vai aí. Tem uma coisa nessa vida que depois da 4ª gestão eu aprendi. Ninguém gosta de chefe, não se iludam. Não se iludam. Né? E se tem uma coisa assim, ser secretário, às vezes, é muito solitário. Porque não imaginem que o secretário de Finanças seja seu amigo, porque ele não é.
O secretário de Planejamento, todo mundo gostaria que o recurso da educação não fosse vinculado. Enquanto eu viver, eu vou defender a vinculação do recurso da educação. A gente ainda tem muita criança para colocar na escola, tem muito professor que precisa ganhar bem. Eu acho engraçado assim, só fazendo um parêntese, desculpa. Um monte de gente foi querer que a pedagogia diminuísse. Ah, faz em 2 anos e 1 ano e meio. Eu nunca vi ninguém defender curso de medicina diminuir. Porque ninguém quer ser operado por estagiário, quer? Mas ele tem boa vontade, gente. Deixa ele te abrir. Agora, todo mundo acha que pode ter voluntário na educação. Nós precisamos de profissionais. E profissionais custa. Custa. Né? Hoje, o piso nacional está perto de R$ 1.800 para 40 horas. E lá na CONAI queriam passar assistente social e psicólogo, que o piso é mais do que o dobro de professor, com o dinheiro da educação. Eu sei que a gente luta para pagar piso ou mais que o piso. Agora, se a gente não olhar com a devida responsabilidade para isso, em 10 anos não teremos professores alfabetizadores, prezados colegas de trabalho. Porque ninguém quer ser professor. O meu curso de magistério, nós nos formamos, acho que tinham 30. Hoje, primeiro, não tem mais magistério. Uma coisa que acabaram. Né? Como se tudo tivesse resolvido nesse país. Nas licenciaturas de física da USP, este ano se formam 2. E os 2 vão para a academia fazer pesquisa. Ninguém quer ir para a sala de aula. Então, ou esse país, de fato, faz esse enfrentamento e trabalha com profissionais da educação, com salário, com carreira, digno, e isso não cabe nos orçamentos da prefeitura. Se não tiver recurso externo, não dá para pagar bem. Nem uma cidade como São Bernardo, que é a 4ª cidade em orçamento, a 10ª do país, este mês nós estamos atrasando o pagamento. Não de professor, pelo amor de Deus. Porque podemos atrasar qualquer coisa lá. Menos salário e convênio de creche, certo? Eu vou para Aparecida a pé, mas não atraso o salário. Né? Porque é a coisa que a gente fica lá desesperada. Porque a arrecadação não foi a que a gente esperava, porque tem uma série de coisas agora. Ou esse país faz esse enfrentamento, ou, senhoras e senhores, não teremos arquitetos, engenheiros, porque alguém precisa alfabetizá-los. E é essa inversão de valores que a gente tem que ter. Então, essa defesa que a Undime faz do piso, do reajuste maior que o NPC, não é para ferrar prefeito. Nós sabemos das despesas e da arrecadação dos prefeitos, mas nós sabemos também do número de crianças que ainda tem para entrar na escola. E sem professor não dá para ficar. O duro é que todo mundo quer estatuto do magistério. É auxiliar de limpeza, que é estatuto do magistério. É merendeiro, que é estatuto do magistério. Nós temos, lá em São Bernardo nós fizemos 2. Tem o estatuto dos profissionais da educação, que ali entra auxiliar de educação, merendeira, inspetor de aluno, mas auxiliar de limpeza está no estatuto do funcionalismo. Não está no estatuto dos profissionais. E no estatuto do magistério só estão professores, coordenadores, orientadores e diretores de escola. Só. E chega. Porque essa coisa de onde vai 1, vai 1000, não vai. É igual filho. Quem tem 1 não tem nenhum. Onde come 1, comem 2. Aqui tem que comprar roupa, tem que comprar um monte de coisa, tem que comprar brinquedo. Não dá. Tá certo? É a mesma coisa. Se todo mundo se transformar em educador e for para o estatuto do magistério, nós não vamos dar conta, gente. Todo mundo é importante no processo de educação? Obviamente que sim. Daqui a pouco, até o engenheiro que reforma a escola vai querer estar no estatuto do magistério. Ou ele ajudou. Tá certo? Então, muito cuidado. E a gente está trabalhando muito na lei de responsabilidade educacional
Se tem uma coisa que esse país adora, é punir gestor, né? É fácil, gente. Nós vamos punir, o prefeito bota outro. Quem foi eleito é o prefeito, não somos nós. Nós somos cargos de confiança. Né? Então, muito cuidado, porque tem gente assim, não, vamos ter a lei de responsabilidade educacional, escola que não atingiu o IDEB, pune. Nós olhamos se aquela escola está em local de alta vulnerabilidade? Nós olhamos se aqueles pais todos vêm de contextos letrados, ou eles, na maioria, são analfabetos, e nem conseguem ajudar, e a gente, na nossa ignorância, às vezes, mandamos bilhete por escrito, sem saber se os pais sabem ler e escrever, e depois reclama que o pai não respondeu. A gente tem uma série de coisas para vencer antes de achar que a nota de português e matemática é a coisa mais importante desse país. Ela é importante, mas este contexto onde a criança está inserida também tem peso no seu processo de aprendizagem. Né? E é isso que a gente precisa ter clareza. Mas também o que não dá é para ter aquele discurso de que aos 10 anos de idade, vamos esperar que ele sinta a necessidade, que é a coisa do currículo, né? Como se os alunos chegassem na escola e vamos aprender por combustão. Hoje quero aprender tal coisa. Não dá, temos que ter um currículo, o Brasil não tem. O livro didático vira currículo, o material apostilado vira currículo. E aí resumo de livro e não dá livro para a criança ler. Né? A gente tem uma série de coisas aí para melhorar e para conseguir fazer, de fato, a educação ser de qualidade. Obrigada. Professora, posso fazer uma pergunta para a Cleusa Repolho? Pois não. Cleusa, queria te parabenizar. Eu sou professora Regina Liz, sou de Juquiá. Já fui coordenadora da Undime também aqui pela região e hoje é nossa amiga Roberta, lá de Ilha Comprida. Bom, se fala tanto em todos os planos de governo, em educação como prioridade, né, de todos os planos de governo. Nós estamos aí, né, vamos falar assim, numa recondução da nossa presidenta, e dentro do PNE também se colocou, na verdade, se garantiu os royalties de 75%, né, para a educação, e também o custo aluno-qualidade, como você falou. Nós aqui discutimos muito, e eu queria ver isso como realidade, antes de eu morrer, como educadora, que acredito que a educação transforma mesmo e vai transformar esse país, se esse custo aluno-qualidade, se o royalties, né, tão aspirado por todos nós, e que hoje é garantia, se ele, através de leis complementares, quanto tempo você daria para que tudo isso acontecesse, para que nós pudéssemos ter realmente uma educação de qualidade, prioridade nacional? Boa pergunta, Regina. Primeiro, nós já temos royalties. Este ano o Brasil já arrecadou 4 bi. E está nos programas, via pró-infância e tal. Nós achamos que os programas são importantes, mas nós queremos recurso para custeio. Construir é a parte mais fácil. Né? Os nossos parceiros secretários de habitação, depois que constroem as casas ou os apartamentos, entregam e partem para outro. Assim que uma escola fica pronta, mais custeio por tempo indeterminado para nós, não é isso? Cada escola, e eu acho engraçado que quando, você lembrou bem, e essa disputa eleitoral foi muito forte, muito pesada, e os discursos em favor da educação, tanto de um lado como para o outro, foram muito fortes. E prioridade é uma coisa, investimento é outra, né? Vamos transformar a prioridade em investimento, que eu acho que aí a gente consegue. A ideia é que em 2015 seja regulamentada a questão dos royalties, e a partir de 2016 a gente comece a receber os primeiros recursos, né, porque as pessoas não sabem isso. Há uma diferença entre o projeto de lei que foi e o projeto de lei que foi aprovado. O projeto de lei que foi falava dos rendimentos dos royalties, que era o seguinte, você tem uma poupança e essa poupança dá rendimento, certo? No primeiro projeto de lei, ia para a educação só os rendimentos. Nas discussões lá na Câmara e no Senado, nós dissemos, não, nós não queremos os rendimentos, nós queremos o fundo social.
Então, é o recurso, não o que ele vai render, porque senão só depois de 2000 e não sei quanto é que a gente teria. Então, essa foi uma mudança importante. Obviamente que se o governo não concordasse, não passa. Nós sabemos como é que Câmara de Vereadores e assembleias funcionam. Se o prefeito tem maioria, conseguimos passar. Se não tem maioria, chora. Você não vai passar. No primeiro ano em São Bernardo, nós não tínhamos maioria, não passou nada. Durante 1 ano e meio, nós não conseguimos passar um projeto de lei. Então, a proposta é 2015 regulamentar, e a regulamentação seria através do Fundeb, porque aí nós receberíamos na conta e faríamos aquilo que cada município precisa fazer. Quem precisa construir, constrói. Quem precisa pagar professor, paga. Quem quer comprar material, compra, entendeu? Sem ele vir fechado numa determinada coisa. Que ele venha fechado para a educação. Né? Porque diferente, São Paulo, por exemplo, a gente não pode comprar uniforme com dinheiro da educação. E que continue assim. Que depender de mim, eu vou fazer, porque eu acho que é mais importante eu ter professor na sala do que uniforme. Mas para as famílias, fala de tirar o uniforme, para ver o que acontece. Praticamente uma revolução. Então, mas no Nordeste, no Rio de Janeiro, você pode comprar uniforme com dinheiro da educação. Então, o que a gente está pedindo é só limites para o que pode fazer com esse dinheiro. Que sejam investimentos efetivamente em educação. Tá? Bem, eu acho que ainda tem algumas outras perguntas, mas se tiver, vocês vão deixar com a professora Célia, porque nós precisamos encerrar essa mesa. Quero agradecer, em nome da oficina e da Fundação Itaú Social, muito a Cleusa, a professora Santina, a professora Cláudia. E, gente, de coração, eu queria agradecer a acolhida, dizer para vocês, quem ainda não participa das reuniões da Undime, por favor, participem. A gente tem muita força nas decisões, desde que a gente esteja juntos. Né? Então, é muito importante participar e queria convidar todo mundo em maio do ano que vem, na última semana de maio, para o nosso fórum extraordinário lá na Costa do Sauípe, tá bom? Tchau. Quem for para São Bernardo, é bem-vindo lá.